A situação não é essa. A situação não é essa. Ora, seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank é o programa aqui do canal Acordo Dinheiro que não vai de férias. Este e mais dois. O programa da manhã e o pé de meia. Ora, no Think Tank nós fazemos a análise política e económica da semana que passou. Semanalmente costumam estar comigo o Jorge Marrão, que costuma estar à direita, mas hoje está à distância. O Carlos Albuquerque, que costuma estar o Joaquim Aguiar, que continua ainda a não estar connosco. Ora bem, o que é que temos para si esta semana? Antes disso, lembrar que o canal tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, depois temos ainda uma parceria com o beltseguros.pt, faz mediação online de seguros, e o programa ainda tem a ajuda à produção do grupo Sendis Alidat. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? Alinhado na agenda e visto depois com os meus ilustres convidados, temos a situação no Serviço Nacional de Saúde, a recusa do Presidente da República em ir à CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito das Gêmeas, e a instabilidade no Reino Unido. Vamos começar pelo SNS. Carlos. Boa tarde a todos. Aqui neste mês de agosto quente, o verão está com força e nós estamos hoje também um bocadinho mais descontraído do ponto de vista da própria roupa e sem casaco, mas vamos ao tema do SNS. Hoje a Helena Garrido tem um artigo muito interessante no Observador, dizendo uma coisa que eu acho que é completamente verdade. Ela diz que o António Costa e o PS, quando começou a governar, depois da Troika, teve a felicidade de ter tido um governo do Passos Coelho que limpou o país. Sim. E que tomou todas as decisões difíceis. E, portanto, quando o António Costa e quando o PS começou a governar, o que é que encontraram? Um país a caminho do equilíbrio, um país cujas decisões mais difíceis tinham sido tomadas, aquelas que afetaram reformados, aquelas que afetaram ordenados, aquelas que afetaram todo esse tipo de situações que nós conhecemos. E, a partir daí, o que é que o governo fez? Coligou-se com a esquerda, com o PC e com o Bloco de Esquerda, limitou-se a surfar a onda do que já vinha de trás. Não fez nada. Realmente teve um cuidado com as contas porque a União Europeia a obrigou a fazer isso, mas de resto... Por via da receita, como tu mostraste. Por via da receita, mas de resto todo o equilíbrio das contas é feito à custa da degradação dos serviços públicos ao longo dos últimos 8 anos. Nomeadamente o SNS. Nomeadamente o Saúde. Mais ainda, diz Helena Garrido, e eu estou integralmente de acordo, a aliança que o PS fez com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda levou a que estes dois partidos aceitassem completamente a degradação dos serviços públicos, sempre falando que eram a favor dos serviços públicos, a favor do serviço público, a favor do Estado ter o provimento dos bens para toda a gente, mas aceitando claramente a degradação do serviço público. E chegamos hoje a uma situação em que, digamos, este governo entra na governação, o partido AD entra na governação com os serviços públicos no nível de degradação como nunca tínhamos visto. Só um parênteses, eu acho curioso é como é que as pessoas depois de fazerem isto são recompensadas com cargos europeus, vários deles com cargos europeus, é uma coisa impressionante como não há uma análise séria. Como o caso da ex-ministra da Saúde? Como o caso do ministro que está no tribunal, do João Leão, que está não sei onde. Sim. Como o caso do ex-primeiro-ministro, que tantas críticas teve e depois era compensado com um cargo na União Europeia, um cargo de relevo já agora, na União Europeia. Temos isto na agenda, mas podemos acrescentar, começou esta semana a campanha para renovar o mandato de Mário Centeno no Banco Portugal. Pois, é uma coisa que começou, toda a gente pode falar sobre isso, isto é só um parênteses, mas quer dizer, eu acho que o titular do cargo não deveria, não poderia colocar-se nessa posição. É uma falta de vergonha inqualificável. É uma pressão enorme sobre o próprio governo e o que ele está a dizer é que o governo depois, quando escolher alguém, tem que explicar e justificar porque é que não escolheu ele. É uma forma de pressão que eu acho pouco admissível. Voltando ao SNS, o que é que nós encontramos? Fala-se todos os dias em falta de médicos. Eu tenho aqui à minha frente um gráfico
do Eurostat relativamente a 2021, é o último que eu encontrei. Portugal é o segundo país na Europa com maior número de médicos por 100 mil habitantes. Sim. O primeiro é a Grécia, que tem 629 médicos por 100 mil habitantes. Sim. Portugal está em segundo lugar com 562 médicos. Carlos, deixa-me só dizer uma coisa, que ainda há pouco tempo houve uma pessoa da área da saúde que me alertou. Dizia a pessoa em causa, e conhece muito bem o sistema, dizia assim: Camilo, não conseguimos ter a certeza se é segundo ou se é terceiro ou quarto. Mas porquê? Porque há aqui alguns dados que parecem estar desatualizados. Mas dizia a mesma pessoa, seja como for, somos dos países da OCDE com mais médicos. Certo. E, portanto, a Grécia é o país com mais médicos por 100 mil habitantes, tem 629, eu estou a falar na União Europeia. Sim. Em segundo lugar está Portugal, que tem 562 médicos por 100 mil habitantes. Em terceiro lugar está a Áustria, com 541 médicos por 100 mil habitantes. A partir daí, todos os países têm menos de 500 médicos por 100 mil habitantes. O que quer dizer que, e agora eu falo em geral, nós temos o nosso sistema de saúde está bem provido de médicos. É. Vou fazer aqui Está mal gerido. Vou fazer aqui só uma ressalva, que isso eu não tenho dados, nem sou capaz de dizer. Admito que em algumas especialidades possa haver problemas. Sim. Por exemplo, eu sei, no caso dos anestesistas, É muito difícil ter anestesistas e há muitos problemas, muitas vezes, com cirurgias que são adiadas por falta de anestesista. Portanto, haverá algumas especialidades... Carlos, mas isso só diz mal da forma como a Ordem dos Médicos se porta neste processo, porque são eles que depois condicionam as especialidades. E como ao longo do tempo, num corporativismo do mais puro, Exatamente. sempre evitaram que houvesse formação e sempre geriram a formação dos médicos de uma forma que foi sempre altamente corporativa. Mas o que é que isto nos leva? Leva-nos justamente à questão que tu falaste. Ou seja, efetivamente, nós não temos falta de médicos. Se compararmos o número de médicos que temos com a União Europeia, com a OCDE em geral, temos um sistema de saúde mal estruturado, mal organizado. Temos um sistema que ideologicamente foi canalizado apenas para o setor público. Ideologicamente apenas foi canalizado para o setor público, isto tem que se dizer. E nós temos que pensar, o governo tem que pensar no país, não numa lógica de SNS simples, mas numa lógica de Sistema Nacional de Saúde. Uhum. E o Sistema Nacional de Saúde é o sistema de todos aqueles que intervêm na saúde. Não é por acaso que nós hoje temos 3 ou 4 milhões de pessoas em Portugal com seguros de saúde. Foi esta insistência em tudo ser público que levou a que as pessoas fugissem para o privado em muitas circunstâncias. Eu não sei o que é que seria hoje o público, o SNS, se não tivéssemos o privado a acolher as pessoas que lá vão. Portanto, há aqui claramente uma alteração cultural que tem que ser feita, e a alteração cultural que tem que ser feita, e este governo tem que encarar isso de uma forma muito objetiva e real, e esquecer-se das disputas sobre quem é quem e quem manda, quem são os donos. Não interessa quem são os donos, interessa se as pessoas são bem servidas de saúde. Eu quero lá saber quem é o dono do hospital se for bem servido. Uhum. Eu quero lá saber qual é o problema do dono. Eu quero é que o sistema de saúde português, com os médicos que existem, e só um parênteses, nós vamos a qualquer sítio e somos sempre bem tratados. Nada disto se aplica a casos individuais. Nós chegamos ao hospital e somos bem tratados e somos tratados de uma forma... temos que agradecer as pessoas que lá estão. Muitas delas com dificuldade. Agora, há um tema de organização do Sistema Nacional de Saúde, de interligação total dos serviços públicos, dos serviços privados e dos serviços também da área social. Mas isto é um tema cultural e ideológico. Tem que entrar na cultura dos nossos governantes. Os governantes não têm eu acho que eles têm que alterar. Eu em tempos estive a ler a lei de bases da saúde, que coloca, feita pelo governo anterior, feita pela ministra Marta Temido, que diz que em casos excepcionais e de deficiência e de falta de meios pode-se acorrer ao serviço privado. Não! Tem que se poder acorrer ao serviço privado sempre que é bom, quando está disponível mesmo ao lado do serviço público. E tem que haver aqui uma alteração cultural significativa. É o Estado entender que é
muito importante o Estado ter o Serviço Nacional de Saúde, é muito importante o Estado fazer o provimento dos bens de saúde para toda a população, de uma forma tendencialmente gratuita, aceito, mas é importante que o Estado utilize todo o Sistema Nacional de Saúde. Além do mais, há um tema relevante. Quem tem seguro de saúde paga a saúde 2 vezes. É verdade. Está a pagar em duplicado. Paga nos seguro, seus impostos, paga nos impostos e paga na saúde. O mesmo quem anda no ensino privado, paga o ensino 2 vezes. E, portanto, quer dizer, este é o tema fundamental, é um tema de cultura do próprio governo. Carlos, deixa-me só perguntar ao Jorge. Jorge, imagina a situação que aconteceu este fim de semana. Não houve urgências de obstetrícia nos hospitais da Grande Lisboa e também de Leiria, e as grávidas teriam que fazer 200 km para poderem dar à luz. Numa situação destas, usando o critério do Carlos Albuquerque, devia haver um acordo entre o Estado e os hospitais privados para as grávidas serem atendidas nas maternidades privadas, nos hospitais privados? Bom, antes de mais, boa tarde. Camilo, só queria dizer fazer um comentário breve. Quando tu disseste que estava à distância, e quando eu estou aí, estou à tua direita, mas à distância ainda me mantenho à direita. Portanto, só para que fique é justo esclarecer claro. Isso. Para que fique claro. Eu sei que depois no ecrã não sei como é que aparece à esquerda ou à direita, mas é só... Estás aqui à esquerda como eu estou à esquerda, eu também estou à direita, por isso... Pronto, ok. Então fica esclarecido. Quando propuseste este tema da saúde, eu tive a refletir um pouco como é que poderia explicar o que eu julgo que é uma parte do problema, sabendo nós todos que é um elefante que tem que se dividir às postas, ou seja, ninguém consegue resolver este elefante que é o Serviço Nacional de Saúde, mas é aqui em alguns países do mundo isto acontece. E como é que nós vamos dividi-lo às postas? E talvez a melhor maneira de explicar o tema, e eu já respondo à tua pergunta diretamente, acho que sim, mas eu vou tentar explicar porque é que tem que ser que sim. As pessoas têm que perceber que quem gosta de economia de mercado, há uma coisa que não gosta, é de monopólios. Porquê? Porque o monopólio, aquele que detém a capacidade plena de produzir todos os bens e serviços, esquece das pessoas e a única coisa que faz é a gestão em seu benefício próprio. Dita os preços, nomeadamente. Ora, dita os preços, dita o nível de serviço, dita a qualidade do serviço, dita o tempo de serviço, dita o acesso ao serviço. Eu ainda sou do tempo, enfim, o que já não é um bom sinal, em que nós esperávamos para ter um telefone em casa, em que havia um monopólio das comunicações CTT-TLP. Do CTT-TLP. Ora, a primeira coisa que as pessoas têm que perceber é que o monopólio tem estas características e o monopólio privado é exatamente igual ao monopólio do Estado. Ou seja, o monopólio do Estado comporta-se exatamente da mesma maneira. E, em geral, todos os monopólios são capturados pelo interesse de quem vive dentro do monopólio. E, portanto, o interesse aqui é o interesse médico e pode não ser o interesse do utente. A pergunta é, mas isso significa que os médicos são maus prestadores de serviço? Não. Os médicos, na prática do seu ato médico, isso depois pode-se provar através da qualidade médica da sua intervenção, que eles fazem aquilo que sabem melhor, portanto têm essa competência, mas na realidade tudo o que está à volta do médico, que é a gestão do próprio hospital, sofre pelo facto de estar inserido no monopólio. Vamos partir deste pressuposto para as pessoas perceberem até onde é que poderíamos ir. Se todos os serviços fossem públicos, ou seja, se o Sistema Nacional de Saúde fosse totalmente público, então ficava a descoberto a total ineficiência. Porquê? Porque as queixas seriam maiores, porque o monopólio tem tendência a agravar o seu comportamento e deixava-se de ter a comparação, que é o sistema privado, e, portanto, as pessoas iam aprendendo que aquilo não funciona. O que é que aconteceu, entretanto, desde que começou o Serviço Nacional de Saúde e estamos hoje aqui?
envelhecimento da população, e também o envelhecimento da população criou uma procura diferente, que não sabemos até que ponto é que a oferta foi a ser adaptada, e repara que a questão, por exemplo, da obstetrícia, com a queda da natalidade, ou as doenças do envelhecimento, tudo isto altera a forma como o sistema tem que responder. Mas o sistema é lento porque a decisão não tem pressão do momento. É uma decisão que é uma decisão administrativa. Imaginemos que o sistema era totalmente privado. O que é que aconteceria? Rapidamente saía do mercado as empresas que não prestavam o serviço de acordo com os padrões de exigência. E o que agrava ainda mais o problema? O que agrava ainda mais o problema é que a procura dos serviços de saúde, ninguém está doente porque quer. É verdade. Mas a verdade é que a ideia de um serviço tendencialmente gratuito também gera uma procura que é uma procura que eu diria não é sumptuosa, não é uma procura excessiva, mas é uma procura se calhar dispensável. As pessoas usam, não é por acaso que nos seguros de saúde nós temos as franquias. Para quê? Para que as pessoas não recorram sistematicamente ao serviço de saúde. E depois a esquerda vem sempre com a mesma conversa que nós já sabemos. Mas a esquerda esquece de uma coisa, que foram as pessoas, são os cidadãos que construíram o Estado e não é o Estado que constrói a cidadania. Nós, cidadãos, transferimos a gestão dos serviços de saúde para o Estado para um conjunto de doenças catastróficas que, obviamente, aquela pessoa que a tem não pode pagar ela por si. E, portanto, distribui esse risco. Quando dizem assim, não, mas quando as pessoas têm um grave problema vão para o serviço público. Ainda bem, é para isso que ele serve. É para que, nas situações de catástrofe, ou seja, um indivíduo que tem que levar um tratamento de 30, 40 anos, tem que estar a ser tratado durante 30 anos, ele não tem capacidade, com o rendimento que obteve durante a vida, de pagar isso. E, portanto, se ele fizer parte da natureza do seguro, a natureza deste tipo de atividade, é a redistribuição do risco. É para que todos pagamos um bocadinho menos, para todos termos o melhor acesso. Agora, quando o sistema em si está carregado, e vamos lá ver, eu não tenho problema nenhum com a ideologia nisto, contrariamente a dizer, não, mas eu devo abandonar a ideologia. Não, eu acho que se deve, se quiserem agravar, agrave a ideologia. Ainda bem que a Marta Temido lá esteve. É a maneira de provar que aquilo não funciona. Agora, porquê é que isto acontece? Porque quer o PSD, quer o PS, criaram uma fratura na análise do Serviço Nacional de Saúde, em que parece que, se chegarem a acordo, ficam os dois iguais. E, portanto, nenhum tem interesse, quando é governo. Eu ainda me recordo de António José Seguro ter proposto, na altura, a Pedro Passos Coelho, um acordo na saúde. Isso não se conseguiu avançar, nem de um lado nem do outro. E agora vai acontecer a mesma coisa. Mas, Jorge, nesse aspecto, deixa-me só interromper, nesse aspecto, é honesto reconhecer que nos últimos 10 anos foi o PS que não quis fazer nenhum acordo, nomeadamente na saúde. Claro, não, mas, Camilo, só estou a tentar explicar a origem, porque é que eles estão sempre divididos sobre esta matéria. Porque decidiram que isso é que os distinguia. Pois. Ora, ainda não pararam para pensar que essa distinção vai-lhes cair no colo. É verdade. Vai-lhes custar muito. E custa-lhe porquê? Porque nenhum começa a ter capacidade de resolver o problema sozinho. E, portanto, era melhor encontrarem uns aliados. Pois. E que é que são esses aliados? Esses aliados temos sempre que voltar à ideia do monopólio ou total mercado. Se calhar está no meio, é um equilíbrio. Então tem que se ir à procura disso, tem que se criar métodos. Se tivesse aqui o Joaquim, tem pena, o Joaquim conhecia bem esse setor, dizia sempre, porque é que a esquerda se assustou com a entrada dos privados? Porque os privados geraram o termo de comparação. O termo de comparação é tramado. Nós podemos ver este caso nos notários. Os notários, antes de serem privados em Portugal, era uma dificuldade para fazer uma escritura, era um conjunto de problemas, era papéis, era isto, era... E era dinheiro por baixo da mesa, Jorge. E era dinheiro por baixo da mesa.
Pronto. E onde é que vem? Porquê é que aparecem as cunhas no Sistema Nacional de Saúde? Porque, como está mal organizado, a ter acesso é um privilégio. E então as pessoas... E isso resulta do quê? Resulta da própria existência do monopólio. Nós tínhamos isso nos notários e agora temos. Quando nós estamos a discutir as cunhas das gêmeas, as pessoas têm que se lembrar que isso nada mais é do que um sintoma de que todo o sistema, para resolver alguns problemas, tem que ir por caminhos ínvios. E depois, obviamente, qual é o reflexo disto? Luta política assente nos detalhes. E o Carlos deu aí informação muito útil, que é para as pessoas perceberem que, cuidado, mas é por falta de médicos? Não é. Então, mas é por falta de dinheiro. Então vamos discutir a falta de dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. De onde é que ela vem? A falta de dinheiro do Serviço Nacional de Saúde vem porque, não havendo gestão criteriosa, é óbvio que nunca chega ao dinheiro. Mas isso é outra coisa. Ou seja, não falta o dinheiro. O dinheiro está mal gerido. Não é? Claro. Para as pessoas perceberem, o SNS gastava por ano 9 mil milhões de euros em 2015 e agora gasta 15 mil, que eu acho que não são 15 mil, vai a caminho de 18 mil milhões, e os serviços estão pior. Portanto, é má gestão pura, não é falta de dinheiro. Não é só, é um enquadramento institucional, Camilo, não é só a má gestão individual hospital a hospital. É o edifício, é o edifício. No fundo, é como se o mercado tivesse operadores que estão a trabalhar por eles próprios, mas não estão a tornar todo o mercado eficiente. Quando nós falamos em mercados em concorrência, as pessoas têm que perceber porque é que se gosta de mercado e concorrência. Porque, com o egoísmo de cada um, nós melhoramos, porque eles estão a competir uns com os outros. E, portanto, sabem que, se eu não for tão bom como o outro, eu vou sair do mercado. Ora, ninguém sai do mercado público, porque ele é monopólio. E, portanto, é um bocado indiferente. Só tem interesse para jornalismo, para a política, mas para os operadores, para quem vive lá dentro, até no fundo, digo eu, não sei se farão isso, mas imagino que até gozam com o pagode, porque dizem, isto 4 em 4 anos vem um novo ministro, vem com uma novas teorias, e aqui continuo eu a fazer aquilo que sempre fiz. Ora bem. E, portanto, nós temos um problema no Serviço Nacional de Saúde que revela uma parte do problema da política, que é, o caso, por exemplo, inglês é interessante ou americano. Qual é o tema do Serviço Nacional de Saúde americano? É como é muito privado, a grande discussão é o acesso ao privado. E, por outro lado, como o Estado ainda tem que pagar a saúde aos privados, paga-na muito cara, porque os privados estão sempre a mandar faturas caras para o Estado. Então o Estado teve que se organizar para controlar a despesa que os privados fazem em seu nome. O serviço britânico é diferente, é um serviço quase totalmente público, mas é uma non-dispute field, ou seja, é um campo que não se disputa politicamente como se disputa em Portugal. É mais consensual que nós vamos viver dentro. Agora, o grau de exigência de conservadores e trabalhistas sobre o Serviço Nacional de Saúde britânico é quase igual, muda o governo ou não. E, portanto, os operadores não têm hipótese de escapar a esta malha. E o problema central é a falta de poder político sobre o Serviço Nacional de Saúde. Há uns anos havia não sei se foi Manuel Ferreira que disse que, relativamente ao Ministério da Educação, o que se precisava era uma bomba no edifício e começar tudo de novo. Que no fundo é uma forma de a gente resolver um problema. No Serviço Nacional de Saúde é mais complexo porque para já os hospitais estão em muitos sítios e não se percebe bem onde é que está o poder. Ora, é a falta de não saber onde está o poder que também gerou este problema no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, é um poder disperso e ainda mais complexo porque a política e os gestores depois têm que lidar com uma classe médica que obviamente sabe de medicina e eles não sabem e portanto jogam com isso. Mas isto é exatamente a mesma coisa que dizer que uma equipa de futebol, ou seja, um clube de futebol tem que ser gerido por um futebolista. Mas é assim que a medicina funciona, é assim que funcionam
as profissões liberais, estas profissões de conhecimento. Respeitam a autoridade do conhecimento da profissão. Portanto, torna a situação mais complexa. Eu tive uma experiência pessoal, eu tive como responsável durante muito pouco tempo, de 1 ou 2 hospitais no setor privado. E um dia, a falar com um grande operador britânico, perguntei-lhe como é que vocês fazem a gestão para baixar os custos para o utente. Na altura era uma seguradora. E ele disse-me uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, tens que pensar que cada vez que o médico passa uma receita, está a passar um cheque. Não te iludas. Um médico passa uma receita, é um cheque. Esse cheque serve para vai mais este serviço, vai mais aquele. A única forma que tu tens de baixar o custo é que o médico tenha um incentivo por passar cheques com consciência. Porque se disser ao médico, não, olha, tu se faz favor, fazes o melhor tratamento do planeta, ele vai buscar a tecnologia de ponta e nem se dá ao trabalho de ir, e dizia-me ele um exemplo concreto que tínhamos, que se usava no bloco operatório, que eu um dia perguntei, disse, pá, quer saber quanto é que se gasta no bloco operatório? E ele começou e diz-me assim, olha, por exemplo, há aqui um antibiótico que se usa no bloco operatório, a maneira de eu te explicar isto é simples, que eu não era médico, não sabia. Diz-me, olha, estás a utilizar um canhão para matar uma mosca. Porquê? Porque o médico queria ter toda a segurança médica e, portanto, receitava um antibiótico que era um custo desproporcionado relativamente ao risco médico. Porque não queria ter chatices. Porquê? Porque se usasse um antibiótico diferente, aquilo depois poderia ter efeitos secundários, teria outro tipo, mas se calhar era melhor porque baixava o custo para todos e era melhor para o sistema como um todo. Ora, o médico tem que ter essa consciência, e tem-na provavelmente, mas tem que ganhar com isso. O que é que o socialismo levou para o Serviço Nacional de Saúde? A igualdade para todos. Ou seja, recebem de acordo com lá as antiguidades, as especialidades, mas se o médico for mais criterioso, se calhar não tem benefício por isso. Jorge, no setor privado isso... Sim, e o caso das grávidas estávamos a falar. O facto de chegarmos a um fim de semana, não haver serviços médicos e elas têm que ir 200 km. Não mereceria a pena fazer um acordo com as maternidades dos hospitais privados? Eu tenho aqui os números. Todos os hospitais privados em Portugal, no ano passado, fizeram mais de 3 mil partos. A Luz Saúde, a CUF e Lusíadas. Portanto, nós temos capacidade instalada. Não valeria a pena o Estado fazer, o Ministério da Saúde, fazer um acordo com estes hospitais e dizer assim, neste período em que a gente vai ficar com este problema, vocês recebem as grávidas. Posso fazer um comentário? Sim. Sim, diz. Muito mais do que isso, Camila, era aquilo que eu há bocado queria dizer e relativamente ao tema daquilo que é uma solução. Quando eu falo em mudança cultural, não é fazer um acordo com os hospitais privados, é os operadores de saúde terem o sistema todo parametrizado para dirigir os doentes. Sim, ou seja, se tivesse um seguro de saúde e a pessoa escolhia onde pudessem ir. E o Estado ter acordos com os hospitais privados em geral e permanentes, não é fazer um acordo agora. Eu nem estava a pedir isso. Eu sei que não estavas, mas esta é que é a mudança cultural que é fundamental no país. Agora parece-me que as pessoas hoje, as grávidas, antes de ir ao hospital, telefonam a perguntar para onde é que eu devo ir, qual é o hospital que está aberto. E do call center informa o hospital público. Eventualmente será depois o hospital público, se não tiver capacidade, pode remeter para o hospital privado. Não. A pessoa que está no call center a atender devia ter todo o sistema à sua frente. São estes hospitais. São estes hospitais. O senhor olha, o mais próximo é aquele. Se calhar pode ser a Luz de Saúde da Covilhã, que eu não sei se existe, ou o hospital qualquer. Uma mudança cultural implica considerar todo o sistema de saúde, não o serviço, mas todo o sistema de saúde disponível para os portugueses. Depois tem que haver articulações de seguros de saúde, tem que haver articulações, compensações entre operadores, tem que haver preços acordados. Tudo isso faz parte. Noutros países existe. Esta mudança cultural, que também é ideológica, não agrada
aos partidos de esquerda. Claro. Portanto, eu vejo uma enorme dificuldade, enfim, independentemente daquilo que o Jorge disse, vejo ideologicamente, e eu nunca esqueço que há por trás das decisões uma ideologia subjacente, vejo muita dificuldade ideologicamente nos partidos, incluindo o Partido Socialista. Eu recordava agora aqui um dos nossos espectadores que a antiga Ministra da Saúde, quando queria descontrair, ouvia a Internacional Socialista ou o Intersindical. E vê-se pela lei de base da saúde que eles criaram, não aceita um sistema fluido desta natureza. E o sistema só funciona com fluidez, com concorrência entre os operadores, mas com fluidez de atuação, de uma forma que todos aceitem. Eu só queria dizer duas coisas também que são importantes. Primeiro, a saúde e um sistema nacional de saúde efetivo são importantes para a coesão nacional. Eu acho que são dos instrumentos mais importantes para a coesão nacional. O que é que isso significa? Eu acho que é muito importante que as pessoas pensem, cada português pense em cada momento, se tiver um problema de saúde, tem onde ir independentemente de ter a sua algebeira com mais ou menos dinheiro. Isso eu acho que é fundamental em termos daquilo que é a nossa coesão e a nossa própria identidade nacional, agora com a palavra identidade num sentido positivo. E, portanto, esta é a alteração fundamental. Eu não vejo que o PS esteja disponível para um acordo desta natureza. Eu não vejo Bloco de Esquerda e PCI livre, nem sequer vale a pena pensar. Muito menos. Eu não vejo que o PS seja disponível para um acordo abrangente desta natureza, a não ser que vá negar tudo aquilo que disse até agora. Não sei até que ponto o Chega possa ser um parceiro do PSD para um projeto desta natureza, nem sei se o PSD o quer, nem sei se o PSD está disponível para isso, que não seja meros acordos pontuais com os serviços privados. Sim. Não funciona. Acordos pontuais não funciona. Funciona um acordo global, geral, alargado, uma alteração cultural da forma como a saúde funciona em Portugal. Sim. Jorge, voltando a ti, e a questão que tínhamos no ar. Ideológica, Carlos, porque é que eu não gosto de uma solução política minoritária como a temos hoje? Exatamente por causa disto. Porque exige ao sistema político que seja responsável quando ele próprio está capturado por ideologias e por interesses instalados que impedem de chegar a acordo. E, portanto, nós estamos sempre, ou seja, nós temos aqui uma pescadinha de rabo na boca. Porquê? Porque a verdade é que quando um está no governo, o outro diz não. Quando está o outro diz nim. Sim. E isto é porquê? Porque o sistema político não se tornou forte, ou seja, não houve clarificação ideológica. Mesmo o próprio António Costa, se nós olharmos para os ministros da saúde, andou por todo lado. Ou seja, não quis, aliás, eu queria, antes que eu me esqueça, Camilo, porque agora lembrei-me, queria depois tocar na entrevista de António Costa, porque acho que há um outro tema que pode ser interessante para o think tank. Mas sim, onde é que eu queria chegar? Ou seja, ele próprio, que é o homem habilidoso, que aquela flexibilidade, andou por todo lado e teve ministros de quase todas as cores ideológicas, porque teve mais à esquerda, teve mais o social-democrata, mais ao centro. Ou seja, o que eu quero dizer é que a falta de clarificação política... Que ele não queria resolver nada, Jorge. Ele não queria resolver nada. Por isso é que fez essas escolhas. A ideologia dá um cimento de ideias e dá um cimento de atuação. Claro, ele não queria resolver nada, por isso escolheu, era uma vez um à esquerda, uma à direita, porque ele não quis resolver. Ponto final. Não queria mudar. Carlos, ponto final. Carlos, eu se me juntar com uma pessoa de esquerda, rapidamente chegamos a acordo qual é o objetivo final. Porque estamos todos, assumindo que estamos todos de boa fé, que temos um acordo. O que nós não estamos nunca de acordo é a forma como chegamos lá. E a forma é a ideologia. Um exemplo em concreto. Toda a gente quer um Serviço Nacional de Saúde, o mais barato, com mais acesso e grande qualidade. E então eu digo assim como, olha, eu quero mais empresas privadas e quero um sistema público em que o modelo de incentivos para os trabalhadores, ou seja, para os operadores do sistema, seja diferente do restante funcionários públicos, porque são funcionários públicos. E isso clarificaria, não é isso que querem. O que eu quero dizer é que nós temos que separar as águas, ou seja, agora,
há outro tipo de possibilidade, que essa é que todos gostaríamos que fosse assim, que isso acontecesse, que o Sistema Nacional de Saúde se tornava quase que uma espécie de acordo constitucional. Porquê? Porque a Constituição é suficientemente aberta para acomodar diferentes maneiras de atingir o bem público. Mas então, relativamente à saúde, poderíamos também ir nesse caminho. Só que como se transformou isto numa batalha ideológica e de separação dos partidos que são maioritários, isto é uma impossibilidade técnica. E depois estamos a criar aqui uma nova categoria na política, que é: eu não faço porque o PS e o Chega não deixam. Ou o António Costa fazia: não, eu tenho a geringonça, eu não preciso dos outros para nada. E dizia: mas espera aí uma coisa, mas este problema ultrapassa-os a todos. E o que é que acontece? Vem para cima da mesa todos os egoísmos partidários, porque eles próprios não têm a solução. É óbvio que, à medida que a opinião pública vai pressionando, à medida que as pessoas vão se apercebendo do problema, começa a ter consequências a nível dos votos, porque as pessoas começam a perceber que, afinal, ninguém está a conseguir resolver isto. E o drama vai ser sempre este, ou seja, é como se, eu quase que diria que, vou dizer um disparate constitucional, porque não sou constitucionalista, mas o comandante em chefe das Forças Armadas é o Presidente da República e eu nomeava o comandante em chefe do Serviço Nacional de Saúde, que era para as tantas dizer: para lá aí, mas agora vais resolver isto. É assim que tem que ser feito. Era a única maneira, porque eles chegarem a acordo, não chegam. Então sobes o problema. Vamos pôr o problema na Europa e vamos... Porque, Carlos, onde eu quero chegar é o seguinte: foi preciso criar o Pacto de Estabilidade e Crescimento para que os governos nacionais se disciplinassem sobre uma moeda que era comum. Ora, o Serviço Nacional de Saúde é uma moeda comum, pois eles querem cada um brincar com a moeda. Ou seja, um diz: não, eu agora vou fazer a moeda giro desta maneira. Outro: não, eu agora não me agrada, agora é assim. Porque é que se criou o Pacto de Estabilidade e Crescimento? Para se dizer: não, meus senhores, os senhores têm que se portar bem de acordo com as regras. Ora, é estas regras constitucionais sobre a saúde que as pessoas têm que chegar a acordo. E eu acho que a pressão sobre... há duas pressões que deveriam ser feitas. Claramente, neste momento, seriam sobre os três. Quer dizer, sobre aqueles que podem resolver o problema, que é o PS, o Chega e a AD. Esses três. Vocês têm que chegar a acordo sobre isto, sob pena de os três serem prejudicados. Pois podem cada um arranjar desculpas porque é que não fez, isso faz parte da política, não é esse o tema. Mas é como se nós tornássemos o problema constitucional. É como se não fosse um problema do partido e da minha ideologia. É um problema da nação. Era uma espécie de Serviço Nacional comum. Pronto, mas eu gostava, depois já vamos à questão do António. Eu gostava de acreditar que isso pudesse ser possível. Já não digo há 5 anos. Não é possível. Sou muito cético em relação a isso. Bom, deixem-me mudar de assunto, porque esta semana tivemos duas novidades. A primeira foi a recusa explícita do Presidente da República em relação à sua convocatória para a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas. E a propósito disso, tivemos uma entrevista de António Costa, nós tratámos isso no programa da manhã, mas eu queria trazer para aqui também, em que o Dr. António Costa dá literalmente razão ao Presidente da República quando ele diz que o Presidente não responde ao Parlamento. Carlos. E eu acho que ele tem razão. Nós temos que respeitar aquilo que são os princípios constitucionais. Eu também acho que ele tem razão. E, portanto, os princípios constitucionais, o Parlamento não chama o Presidente da República para impor. Claro. Eu acho que isto é básico. E não aceitar isto com toda a normalidade, eu acho que até é politicamente desonesto. O Presidente da República responde perante o povo e perante o Tribunal Constitucional no caso de situações de crimes graves. Sim. Se o Presidente da República cometer um crime, aí é um cidadão como outro. Não é como outro qualquer, está sujeito à lei, ainda que a aplicação da lei aí tenha um procedimento específico, que é o Supremo Tribunal. E não o Supremo Tribunal de Justiça. Tudo bem, faz sentido, porque é uma coisa de enormíssima responsabilidade e é um órgão coletivo, o órgão superior coletivo da Justiça em Portugal.
Agora, o Presidente da República, politicamente, não responde perante o Parlamento, ponto final. O Presidente da República não se pode submeter a perguntas dos deputados sobre situações que não são do âmbito do foro criminal. Sim. Nem esse foro é o foro da Assembleia da República. Portanto, a minha, essa é uma discussão, eu não me apetece falar muito sobre isso, porque acho que é uma discussão sem sentido. É uma discussão sem sentido, é uma questão sem sentido. O Presidente da República não responde perante a Assembleia da República. Carlos, ponto final. Mas repara como, apesar de tudo, causou alguma frição, não é? Está? Como, apesar de tudo, causou alguma frição. Causou frição, porque aí, eu vou dizer o nome todo, exemplo, o Chega quer colocar frição sobre isso. O Chega vive muito desse tipo de situação. O que eu acho estranho é se outros partidos apoiam uma coisa dessas. Não podem, nem devem, não deveriam apoiar, porque, efetivamente, quer dizer, o Chega vive desse tipo de situação. A própria Comissão de Inquérito ao caso das gêmeas, em que, na prática, parece que houve ali umas cunhas no meio, tudo bem. É crime ou não é crime? Se é crime, o Supremo Tribunal atua sobre o Presidente da República. Se não é crime, não tem que ir à Assembleia da República. Esta Comissão de Inquérito, eu não ouço nada, não faço ideia. E eu acho que o Chega continua a insistir. Eu penso que o próprio Chega já não sabe bem o que fazer ali. Eu penso que o André Ventura já sente que está incomodado, ou seja, já me parece que não sabe bem o que fazer, porque aquilo já não dá, já não rende votos, já não tem qualquer tipo positivo. Portanto, este é um tema que é um bocado chafurdar na lama. E, portanto, acho que a comunicação social pega nisto e fala nisto, mas acho que o povo português não aceita isto facilmente. E, só para terminar, Camilo, sem mais, o Presidente da República não responde perante o Parlamento por questões de natureza política ou outra. Se o Presidente da República praticar um crime, se for suspeito de praticar um crime, o Supremo Tribunal atuará, senão não deve ir à Assembleia da República, ponto final. Jorge Marrão, estás à distância, mas julgo que terás ouvido a intervenção do Carlos. Sim, totalmente de acordo. Eu ia um bocadinho mais longe, que é, e para as pessoas perceberem a identidade do movimento, dos movimentos mais populistas. Quando chega, eu acho que André Ventura deve estar a aprender uma lição de política institucional muito séria, apesar dos conhecimentos que ele possa ter formais, ele depois tem que ver o que é a realidade. Quando chega, chama um Presidente da República ao Parlamento, na prática, o que está a fazer é aquilo que caracteriza o movimento populista, que é: eu represento a voz do povo e tu tens que responder ao povo. Ora, nós criamos uma instituição com a separação de poderes e na democracia representativa para que houvesse alguém que estivesse acima daqueles que representam a parte do povo. E esse é o Presidente da República. O Presidente da República só responde diretamente ao povo e à Constituição. Não responde ao Parlamento. E, portanto, é esta, vamos lá ver, conflitualidade que surgiu. Quando o Presidente liminarmente rejeitou, não é preciso ser constitucionalista para nós percebermos que, se ele não o fizesse, era um desrespeito dele em relação à Constituição. Era como se ele perdesse a autoridade. Ora, nós, quando elegemos diretamente o Presidente, estamos-lhe a dar a autoridade para que ele possa exercer sobre o Parlamento. Nós não podemos perguntar a um... Quer dizer, isto é a mesma coisa que, de repente, eu estar a discutir a autoridade da polícia. Aliás, Jorge, por alguma razão... Por alguma razão, a Constituição da República Portuguesa diz expressamente que o Presidente da República é eleito com base em sufrágio universal e direto. Não há aqui interpolação do Parlamento. E como contrapoder. Sim. Pior ainda, que é um contrapoder que é exercido, é uma vigilância acrescida que nós, cidadãos, demos a uma pessoa em concreto. E por isso é que é a frustração minha e de muita gente em relação com regras de funcionamento claras sobre essa forma de ser contra... Ou, por exemplo, claro. Ele fiscaliza as leis, tem prerrogativas, mas há regras claras sobre isso, regras constitucionais, e é dessa forma que trabalhamos, com o conhecimento das regras constitucionais, não é? Claro, mas o tema é interessante, porque explica uma parte do problema
E isto é um problema muito complexo, porque um partido que diz que representa o povo imediatamente está a dizer que os outros não o representam. Ora, isso não pode ser verdade, porque as pessoas votam nos outros partidos também. E, portanto, o que nós temos de ter cuidado é que, vamos ver, a luta política tem estas coisas. O problema é quando esta luta política é feita com elementos constitucionais. Isso é alterar a natureza do regime. Ora, não é por aí que se vai dar. Ou seja, nós podemos fazer o que temos a fazer para alterar o comportamento dos políticos e da política e dos partidos. Mas temos que perceber qual é o nosso enquadramento geral. Se porventura, e isso era importante perceber, se quer que o Presidente vá ao Parlamento, então proponha-se uma reforma da Constituição. Claro. Porque aí já é diferente. Então diz, sim senhora, então o Presidente, sob certo conjunto de matéria, responde diretamente ao Parlamento e não tem que ir ao Supremo Tribunal de Justiça. Mas façam assim, não vamos usar. E porque depois isto, o que é estranho é que para André Ventura, que quer, eu acho que bem, que é a ideia que quer pôr uma ética política especial, tem que perceber que este tipo de comportamentos depois gera uma desconfiança sobre as suas próprias intenções. Torna-se, é como se tornasse um político que utiliza todos os instrumentos para fazer política. Há uns que não pode usar, ou seja, há certas armas que eu não posso usar porque elas violam o princípio em relação ao outro. Há umas que eu posso usar e toda a gente aceita. O debate violento, o debate cintoso, aquela agressividade verbal, toda a gente. Agora, estar a alterar o sistema constitucional, como é que funciona, esta formalidade, porque os procedimentos aqui não é vamos ver, os procedimentos não é uma coisa formal só para inglês ver, não. Isto é assim, porque é a única forma de criar credibilidade à autoridade nas instituições. Ou seja, quando o Presidente da República chega a qualquer sítio, ele tem que ser o primeiro magistrado da nação, para todos os efeitos. Se ele descer, deixa de ser, não pode. E por isso é que nós aqui no Think Tank e muitos sítios sempre criticamos a ideia de Marcelo vamos lá ver, de sacralizar o poder. Ele também é que andou a comer batatas fritas, a roubar batatas fritas às pessoas, e depois disto, a roubar no bom sentido, porque se não é crime, mas portanto, incitou a senhora a dar-lhe batatas, pronto. Isso não gostamos, porquê? Porque isso é a desacralização do poder. Mas pronto, também não vamos adiantar mais, porque acho que toda a gente está de acordo sobre isso. Sim. Bom, ponto seguinte tínhamos aqui na agenda é o que se passa no Reino Unido. Tudo começou de uma forma muito, muito limitada, numa zona muito circunscrita, que nos arredores de Liverpool, depois do assassinato daquelas 3 crianças. E de repente, sob o pretexto de que o miúdo era imigrante, afinal agora sabe-se que não era, tivemos uma série de motins e manifestações violentas, iniciadas, ninguém sabe como, mas que depois se percebeu que tem uma grande infiltração de grupos de extrema-direita e grupos radicais e até nazis. Carlos, isto é o problema da imigração. É, de algum modo, o problema da imigração está muito ligado aos temas. O Jorge falou há bocado na agenda populista. A agenda populista usa muito estes temas. É evidentemente que os grupos que estão a dinamizar este tipo de ações são um conjunto de grupos de extrema-direita, chamado o British Movement, que é um grupo neonazi, sim, o English Defence League, a Liga de Defesa Inglesa, que é um grupo de extrema-direita, e que é anti-islamismo, é xenófoba, é tudo isso. Uma coisa que é a Frente Nacional, outra coisa que é a British National Party, o Partido Nacional Britânico, são tudo grupos de uma extrema-direita muito ativa, extrema-direita em que a ação é fundamental. Aliás, eu falei aqui uma vez, em Portugal nós não temos isso, mas temos um partido chamado ERGT, que é um partido de extrema-direita, em que o próprio nome também é um nome da ação.
E esta extrema-direita vive da ação. Claro que isto aqui é uma ação violentíssima, felizmente em Portugal não há isso, nem penso que venha a existir. Agora, nós temos um gráfico, é possível aquele gráfico? Sim, Marco, vou-te pedir para pôres no ar os gráficos que o Carlos Albuquerque enviou. Mas vai explicando, vai explicando. Não, então bem. Não, temos uma situação em Inglaterra que foi... é uma história interessante sobre a imigração em Inglaterra, e isto é um tema ligado à imigração. Nos anos 90, praticamente a imigração em Inglaterra, do ponto de vista líquido, há 20, 25 anos, a imigração tinha um saldo mais ou menos líquido em Inglaterra. Entravam tantas pessoas quantas aquelas que saíram. Até meados de 90, depois, digamos, se quisermos, houve uma afluência grande de ingleses retornados das ex-colónias inglesas, nos anos 50, 60 também, como em Portugal, que não teve grande impacto, digamos, do ponto de vista social. Até meados dos anos 90, a imigração líquida depois subiu para cerca de... Ainda estamos a tentar pôr no ar. Seguiu para cerca de 300... O gráfico é interessante porque é muito elucidativo, é muito interessante. O gráfico é muito interessante. Cerca de 300 mil pessoas por ano líquidas. A partir do ano 2000, o Partido Trabalhista no poder favoreceu a entrada das famílias dos imigrantes, liberalizou muitas regras do ensino superior para captar estudantes estrangeiros e favoreceu muito as cotas em certos setores de entrada de imigrantes. E, na altura, passou-se para cerca de 500 mil, todos os anos entravam em Inglaterra cerca de 500 mil de imigrantes dos diversos países. Em 2004 ainda, também um partido trabalhista foi o primeiro país na Europa a abrir imigração livre para todas as pessoas dos países de leste que entretanto saíram das ditaduras e saíram dos regimes comunistas. E isto levou a um aumento significativo também dos imigrantes, basicamente imigrantes de leste. Foi uma das causas do Brexit. Aliás, todos conhecemos aquelas piadas que havia em Inglaterra sobre os polacos e sobre os barbeiros os canalizadores polacos, etc., que foi uma altura muito significativa. Em 2010, os conservadores ganharam as eleições e o número de imigrantes baixou, porque houve uma série de normas que foram estabelecidas e com essas normas baixaram o número de imigrantes, nomeadamente o controle do abuso de vistos para estudantes. Isso é interessante ver aquele quadro que temos aí, porque vê o que é. Estamos a tentar pôr. A partir do Brexit, a partir da saída do Reino Unido da União Europeia, baixou bastante o número de imigrantes dos países da Europa e subiu de uma forma exponencial o número de imigrantes fundamentalmente países asiáticos, da Indonésia, da Índia, da Nigéria não é um país asiático, mas de muitos países africanos e asiáticos, subiu de uma forma que foi exponencial. E nos últimos anos, a entrada líquida de imigrantes em Inglaterra anda à volta de 1.200.000. Portanto, que é um valor bastante elevado e, basicamente, está aqui o gráfico. Vê-se ali bem à direita, a partir aquelas linhas, a partir do Brexit, a linha azul é claramente non-EU, ou seja, gente que veio de fora da União Europeia. Azul clara, a linha que desce eram os imigrantes dos países da União Europeia. Sim. E a linha azul que diz non-EU são imigrantes de países que não são da União Sim. Europeia. E vê-se aqui à volta, eu tirei isto do Departamento de Imigração do Foreign Office. Do Foreign Office. E, basicamente, os países são, como se vê em dezembro, temos da Índia, Nigéria, China, Paquistão, Zimbábue, etc. Essa é a origem dos imigrantes. Carlos, o problema principal começa aqui, nem é no problema de gente que veio da União Europeia. Aqui houve uma troca significativa e depois temos o que é que temos? Temos aquele tema fundamental, que é o tema das grandes
pessoas e da grande massa de pessoas que são socialmente conservadoras. Sim. Socialmente conservadoras, que têm um pensamento muito comunitário, que sentem ameaça ao seu sentido nacional. O Jorge costuma dizer que o tema não é um tema económico, é acima de tudo um tema social e de percepção. Ele tem razão naquilo que é o efeito mais imediato, mas há por trás um efeito económico no meio disto tudo. Não se consegue perceber porque é que o governo conservador, outra vez a partir... Podemos ver o gráfico. Sim. Marco, podes voltar a pôr o gráfico? Este gráfico não mostra, Cá mas está. uma grande parte, este gráfico não tem, é outros gráficos com isso, uma grande parte daquela subida são vistos de estudante. São vistos familiares e vistos de estudante. São 400 a 500 mil vistos de estudante. Nós sabemos muito bem e conhecemos pessoas, até de outros países, que vão para a Inglaterra trabalhar com visto de estudante, porque o visto de estudante foi muito facilitado. E, portanto, o que é que temos? Temos um conjunto de cidadãos forte que entende de uma forma, digamos, identitária que a sua nação está a ser subvertida. Pois. E este é um dos grandes temas. Há muitos bairros, há muitas escolas em Inglaterra, em que os ingleses são minoritários na escola, escolas secundárias, escolas básicas, os ingleses são minoritários, os ingleses, os nascidos em Inglaterra são minoritários, e as pessoas começam a sentir a perder o seu país. Não estou na minha terra. Como? Não estou na minha Não terra. estou na minha terra. E este é um tema de integração ou de assimilação daquelas pessoas. Sim. É um tema complicado e difícil. É um tema que, eventualmente, só se poderá resolver, nesta altura, com uma limitação do número de imigrantes. Mas é um tema social e é um tema cultural muito significativo. As pessoas aceitam... E gravíssimo. As pessoas aceitam a igualdade de direitos dos estrangeiros, mas desde que essa igualdade não os prejudique a si. E, acima de tudo, desde que essa igualdade não traga uma descaracterização do país. Há uma expressão que um teórico que eu li aqui há dias utiliza, que é a londonização da própria Inglaterra. Londres é hoje uma metrópole multicultural, multiétnica, em que toda a gente convive. Não sei se em Londres há mais nascidos em Inglaterra ou mais nascidos... A última estatística que eu vi dizia que na metro area de Londres, portanto não apenas no centro, aliás, não dentro da grande cidade, que os estrangeiros já são maioritários. Eu não sei se confesso que não tenho a certeza se a estatística está correta. A verdade é que as pessoas sentem que o país está a ser transformado numa Londres, neste sentido, de um libertarismo quase ortodoxo. Sim. No sentido em que todos têm que aceitar tudo, e eles não aceitam tudo facilmente. Está aqui um tema cultural, que é um tema cultural muito significativo. O que é curioso é que, por exemplo, Carlos, e depois começam a acontecer coisas, e repara, o movimento, já vamos ouvir o Jorge, mas isto começa a atingir dimensões preocupantes, até por outra razão. Eu hoje, por exemplo, uma das pessoas que em Portugal contesta estas coisas mandou-me uma mensagem. E nessa mensagem estava uma fotografia tirada dentro de uma mesquita na Inglaterra, onde quem estava sentado a orar eram polícias com farda de polícia do Reino Unido. Ou seja, hoje em dia, com inteligência artificial, é muito fácil manipular fotografias e imagens. Eu tenho as maiores dúvidas, por exemplo, que aquela fotografia seja verdadeira. Mas não tenho certeza, mas tenho dúvidas. E, portanto, este tipo de conversa, este tipo de manipulação vai ser cada vez mais frequente, porque hoje em dia, com a tecnologia, é fácil comer as papas na cabeça de quem percebe muito pouco destas coisas. Mas, Camilo, o número de polícias ingleses que são de origem não inglesa é enorme. O primeiro-ministro inglês era de origem não inglesa. Claro. O presidente da Câmara de Londres é de origem não inglesa. Pois. O primeiro-ministro da Escócia, o anterior, era de... Portanto, a quantidade o Ramsay, o anterior primeiro-ministro da República da Irlanda, era de ascendência indiana. É uma grande... Agora, o problema coloca-se quando o número de imigrantes e o número de pessoas é tão grande que começa as pessoas têm o sentimento de subversão da sua própria identidade. Portanto, há aqui um tema de identidade nacional. Há aqui um tema de identidade e os ingleses são muito ligados à sua identidade, até porque país que vive numa ilha, país que... Eu li alguns que dizia que
Nós agora fomos, quando saíram do Brexit, nós libertámos de França no século XII, libertámos do Papa no século XVIII, não queremos a ditadura da União Europeia, nem queremos a ditadura nem queremos uma ditadura de aceitar todas as pessoas que vêm para cá. E, portanto, são muito ligados à sua autonomia e independência. E isto é um problema gravíssimo. Porque... Mas é curioso, Carlos, que isto era um dos argumentos usados pelo partido UKIP, do Sr. Nigel Farage, quando foi do Brexit, e, curiosamente, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, a imigração continua a aumentar. Ou seja, aquilo que os ingleses diziam que eram capazes de controlar eles mesmos, não foram capazes de fazer. A imigração continua a aumentar e, como vimos no gráfico, de uma forma muito superior ao anterior. A imigração aumentou de uma forma muito superior ao anterior, mas o tema do Farage é um tema relevante. Como é que isto se passa? Temos os valores da soberania nacional versus os valores da abertura, temos o respeito pelas famílias tradicionais e pelos casamentos versus o suporte à igualdade de género, a toda aquela agenda woke, temos a importância da proteção dos trabalhadores e a importância dos operários na indústria contra as mudanças do ambiente e as mudanças climáticas e aquilo que se chama a globalização com a saída de trabalhos. Temos, na prática, pessoas a defenderem as restrições da imigração. E temos um tema aqui que falaste no Farage, que é o tema em que estas pessoas que têm este tipo de ideias e que o Farage do UKIP e agora com o partido, como é que se chama, o partido agora chama-se, do Farage, chama-se... Eu já vou ver, deu-me uma branca, mas já vou ver. O Reform UK. O Reform UK que teve 14% dos deputados e não tem representação parlamentar praticamente. Isto leva a esse tipo de questões. E há grupos que são claramente de extrema-direita, que estavam muito ligados ao oliganismo futebolístico também, que são grupos que estão claramente a fazer este tipo de... Jorge... Deixa-me só dizer aqui, dar 3 ou 4 coisas. O que é curioso é que, por exemplo, em inquéritos de opinião na Inglaterra, em 2022, perguntavam aos ingleses qual era o impacto dos imigrantes no desenvolvimento do país. 56% diziam que era quite good ou very good. E só 9% diziam que era rather bad ou quite bad. E os outros estavam nem sim nem não. Isto em Portugal, os 55% lá, em Portugal são 46%. Outra estatística interessante. A política de imigração. O que é que devemos fazer? Deixar toda a gente entrar sem problemas? 10% achavam que sim. Let people, deixem as pessoas entrarem, desde que haja trabalhos disponíveis, 57%. Vamos criar limites estritos à imigração, 30%. E vamos proibir 1,2%. Portanto, apesar de tudo, uma boa parte da opinião pública inglesa continua favorável à imigração. Agora, o que há é estes dois grandes grupos. Sim. Aquele grupo tecnológicos, e há aqui um tema que é com formação superior, muito abertos. Todo esse grupo deixa-me passar é favorável. Jorge para ver qual é a opinião dele nesta matéria. Jorge. Eu estou relativamente distante da análise do Carlos, porque acho que nós... havia já não recordo, um filósofo que dizia que se lês jornais ficas mal informado, se não os lês não ficas informado. Eu acho que esta associação, àquele caso em concreto, à extrema-direita, faz parte toda de uma estratégia política que eu percebo, mas que é melhor nós termos cuidado com fazermos essa associação apressada. Eu vou tentar explicar o que é que quero dizer com isto. Em primeiro lugar, fazer justiça por mãos próprias é um crime. E, portanto, acho que o primeiro-ministro britânico tem o dever e a obrigação de prender quem fez aquilo. Porque isso não é permitido num Estado de Direito, numa sociedade liberal.
E, portanto, não se pode, para resolver um problema, usar métodos que não fazem parte da civilização a que nós chegamos. E, portanto, eu acho que aí ele tem que ser implacável e tem que ir atrás de quem fez aquilo. Agora, a razão do problema já é outra matéria diferente. E eu vou tentar explicar. Aquelas pessoas, porque as elites, vamos ver, quem vive com o problema da imigração é o povo, não são as elites. As elites não estão no bairro dos imigrantes. E as comunidades são comunidades com concepções culturais e de vida completamente diferentes e que depois geram as tensões normais nas sociedades. Que depois os partidos aproveitem, os partidos nacionalistas e populistas façam isso, estou totalmente de acordo. Agora, não vamos dizer é que aquilo foi logo à partida que foi uma organização que foi por aí. Mas, Jorge, o Carlos explicou isso. O Carlos explicou isso. Não, mas espera, o que nós estamos aqui a dizer, o problema está na imigração, que é o problema base. Depois, isto que gera as tensões, e as tensões terminaram nestas manifestações, onde depois houve o aproveitamento que estavas a dizer agora. Mas isto Camilo, os jornais todos de referência mainstream começaram pela mesma batuta. Não pararam para pensar o que é que está ali. E vamos pôr o problema como ele é. Se há pessoas que dizem que a imigração é o problema, há outras que dizem que a imigração é a solução. E é verdade, porque a imigração é a solução para um conjunto de problemas. Mas a imigração também é um problema para outro conjunto. E não é a solução. E, portanto, nós vamos ter que, como sociedade, discutir este tema. Eu vou ler um texto que é para não haver equívocos sobre um tipo liberal, e que é um texto fantástico, que diz o seguinte: o multiculturalismo pode ser entendido como um substantivo relativamente neutro para descrever uma sociedade plural. A autonomia individual muitas vezes implica a escolha de uma identidade de grupo e as sociedades liberais devem proteger essa liberdade. Ou seja, o que ele está a dizer é que uma sociedade liberal deve deixar que as pessoas estejam inseridas nas comunidades que querem participar. Mas depois diz uma coisa muito importante. Mas existem alguns tipos de autonomia cultural que não são compatíveis com princípios liberais. E diz um exemplo em concreto. Um certo número de comunidades, não são todos, um certo número de comunidades imigrantes muçulmanas discrimina as mulheres, os homossexuais e todos os que querem abandonar a religião, com métodos que não respeitam as regras liberais sobre a autonomia individual. O caso clássico é uma família muçulmana que quer obrigar a filha a um casamento combinado contra a sua vontade. Na Europa, isto tem colocado o Estado numa posição de ter que decidir entre proteger os direitos coletivos da comunidade imigrante ou os direitos individuais da mulher em causa. Ora, o que Jorge, nós todos estamos de acordo com isso. Não. Por exemplo, a história da burca. É assim, eu também não acho que se deva usar, permitido usar a burca na Europa. Camilo, onde eu quero chegar é que tudo se organizou, incluindo vir dizer que agora vamos até controlar o que se diz nas redes sociais. E eu pergunto, é o Orbán a controlar ou é o Sr. Stammer? Portanto, nós vamos limitar a liberdade. Porque é óbvio que quem promove a sedição, quem promove a revolta, tem que ser punido. Mas agora, ter opinião sobre os assuntos tem que ser punido. Camilo, nós temos que parar e pensar o que é que estamos em cima da mesa. A quantidade... Mas o Carlos não disse isso, o Carlos não propôs isso. Não, eu não estou a dizer que o Carlos disse. O que eu disse foi, o Carlos fez uma associação quase direta entre o acontecimento e o aproveitamento dos partidos de extrema-direita. Eu digo, não refuta essa ideia e pode ter sido assim. Mas a origem, porque é que aquelas pessoas fizeram isso, nós temos que perceber que tem que haver razões. E as razões são as que forem, podem estar incorretas, mas não podemos menorizá-las. E estamos a fazer isso, porque dá jeito de defender a ideia, e eu aceito
que a imigração resolve uma parte dos nossos problemas. Oh, Jorge, aliás, mas se alguém está a minorizar, não é aqui o Carlos, pelo contrário. Como tu disseste muito bem, há uma parte da imprensa, na Europa e em Portugal, que está a minorizar isso, que eu acho um erro. Camilo, e inclusive a opinion makers, eu acho um erro. Camilo, em relação ao Chega, quando o partido Chega apareceu e começou a pôr estes problemas, a primeira etiqueta que puseram que era racista e xenófobo. Mas foi um erro, Jorge. Foi assim. É um erro, porque havia razão para discutir isso. Pronto, mas nós temos que parar e dizer, então, o que é que nós estamos a discutir? E eu acho que o problema é muito complicado. Porquê? Porque quando eu olho para a tensão que está a existir nos sistemas políticos, ela resulta de uma tensão que é uma mistura entre uma tensão económica e uma tensão cultural, porque economicamente há nenhum país do planeta vai ter o nível de vida que tem hoje se não aceitar imigração. Se não aceitar imigração, o caso português então é mais que evidente, a pergunta é quem é que vai trabalhar, temos um problema. Mas se aceitarmos imigração em excesso, inserir em certo tipo de comunidades mais fragilizada, nós vamos ter outro problema. É verdade. E, portanto, pronto, e isto nada se resolve com os partidos que não... Há uma jornalista do Financial Times que escreveu esta semana um texto muito interessante, que é assim: o mais importante não é mudar a agenda dos partidos mais radicais. O mais importante é que a agenda dos partidos moderados se torne ela uma agenda que resolva os problemas. Porque os partidos radicais existem, nasceram, pela falta de incapacidade dos moderados de resolver o problema. Então é melhor sentarem-se a resolver. E quando eu vejo esta... E porquê é que este assunto... eu tive depois a ver, e é interessante, porque o Carlos estava a falar sobre os números, e aqueles números são fantásticos, dá para perceber a dimensão do problema. Estive a ver as taxas de desemprego naquela região, nem taxas de desemprego têm elevadas. Ou seja, Jorge, aqueles nomes que eu disse são partidos de extrema esquerda, não são o mainstream, nem é o Reform UK. São partidos ultraminoritários de extrema esquerda, que são partidos da ação de rua e que fazem todo este tipo de questões. Não é? Agora, alguma adesão que tem do ponto de vista popular tem motivos e tem razões em que a imigração é um dos fatores. Nota, Camilo, eu sempre defendi que a imigração é fundamental para o desenvolvimento. A solução para tudo isto é uma integração de identidades. Aliás, o texto do Leste eu também conheço, penso que é mesmo esse que eu... Portanto, não estou nada em contradição, nem estou aqui a defender, limitações nenhumas da liberdade. Agora, isto tem razões, tem motivos que têm que ser tratados pelos políticos do poder. É claro que tem. Não, mas espera. Mas eu quero ir mais longe e atribuir a responsabilidade a quem a tem. E quem tem esta responsabilidade é a esquerda, que a direita, de forma, diria, cobarde, tem aceitado. A esquerda, e nós temos que perceber isto, a esquerda defende a igualdade, a direita a liberdade. E a esquerda, ao querer tornar tudo igual e dizer que todos aqueles, ou seja, a esquerda não aceita a nação, não aceita o território, não aceita a comunidade. Temos todos de estar vergados ao poder do Estado. E o Estado é como se fosse a comunidade de todos. E isso mata o problema. Porquê? Porque se uma comunidade tem dificuldade em integrar-se com outra, o Estado vem por cima e diz: somos todos iguais. E diz assim: mas espera aí, mas somos todos iguais como? As comunidades não veem assim o problema. E por isso é que eu sou muito favorável. Porque é que eu defendo a ideia da democracia liberal ao transe? Porque reconheço que é provavelmente a única forma de nós termos autonomia individual e podermos ter as nossas comunidades. Porque se não for assim, nós temos um problema muito maior. Isto já passou-se na União Soviética. Vamos lá ver. Eu tive a experiência, eu estive na União Soviética e eram todos iguais, mas os russos diziam
com alguma piada que há uns mais iguais que outros. Porque havia uns que tinham umas casas, as suas dachas no Largo Baikal, que eu gostaria, é uma das coisas, é um dos grandes objetivos de viagem de vida, é ir ao Largo Baikal, que tem não sei quantos milhares de quilómetros e a água mais pura do planeta. Os dirigentes russos comunistas tinham lá casas, os outros não tinham. Esta igualdade das comunidades, e eu vou tentar extremar isto, vamos imaginar, eu não sei se disse isto, vamos imaginar que o caso que estes manifestantes rebeldes, e diria que violaram as leis que têm que ser punidos, isso eu estou plenamente de acordo, usaram aquilo que se passou com o miúdo que fez aquilo na escola. Vocês imaginam o que era ao contrário? Ser um católico extremista a fazer isso a uma comunidade muçulmana, numa escola muçulmana. Vocês vejam o que é que isso seria. O mundo, o que eu quero dizer é que nós estamos envolvidos numa guerra cultural cuja, vamos ver, uma guerra cultural em que uma certa esquerda aposta para destruir o Estado liberal e a democracia liberal, e estamos a querer misturar isso com os temas económicos, que obviamente, quer eu, quer o Camilo, quer o Carlos, estamos totalmente de acordo. Ou seja, não é possível ter uma sociedade a crescer sem haver, diria, liberdade de circulação das pessoas, sem termos imigrantes. Isso não é possível. Sociedades fechadas não crescem. Sociedades fechadas têm uma tendência para se reduzir. Sociedades abertas têm uma tendência para crescer. É preciso fazer isso. Em quantidades que nós temos que ponderar como é que se faz isso. Não vale a pena, olha, o tema do Serviço Nacional de Saúde é bom. Não vale a pena o PS dizer que há um problema do PSD ou do Chega ou vice-versa. A imigração é um problema que os partidos têm obrigatoriamente que se entender, para defender 2 ou 3 coisas. O respeito dos imigrantes, porque depois há aqui outro aspecto que começa a aparecer, que também é estranho. Então nós que fazemos parte da civilização, da igualdade perante a lei, vamos criar leis especiais só para os imigrantes, para eles serem subprodutos dessa lei? Não me parece também bem. Mas então não podemos, temos é que encontrar aqui como é que se resolve isto. O que eu quero dizer é que não vale a pena começar a atribuir só responsabilidades a um lado, quando as responsabilidades não são de ninguém em particular, elas são de todos, porque a sociedade presume, e tu deste os nomes que eu acho que é a maioria da população, as populações não são maioritariamente contra a imigração, mas há uma parte localizada que é, porque sofre com isso. Quando às vezes me falam em criminalidade em Lisboa, eu estou a tentar fazer este paralelismo para as pessoas perceberem o meu raciocínio e não o distorcerem. Quando as pessoas falam em alguma criminalidade em Lisboa, eu, por exemplo, digo é em certos bairros, mas se calhar as elites e quem tem o poder não vive nesses bairros, não sabe que ela existe. Aliás, o Camilo, lá num programa da manhã que eu assisti, falou numa entrevista que uma mulher de polícia deu sobre a sua experiência e a grande sensibilidade. Ora, isso é uma pessoa que está no terreno, vive o problema, não está sentado numa redação do jornal, nem a falar nos políticos, não é nada disso, é uma pessoa que percebe que é preciso ter cuidado com isso, não se brinca. Eu acho que a política está, não é a brincar, está a querer, não tem solução, e está a querer ocultar um problema, ou querer inferiorizá-lo, menorizá-lo, dizer, não, isto não é bem assim, porque o mundo fez temos o Sunak que é indiano, também temos como é que dizer, o António Costa que é goês, temos o Camilo também que é goês, ou que tem origem também goesa, e que está tudo resolvido. Não é assim. O Camilo é goês, mas é culturalmente europeu. Eu também sou moçambicano, mas nenhum africano de Moçambique, quando eu chego lá, acha que eu sou africano. E não é por ser branco ou negro, é porque culturalmente tenho uma raiz diferente. E, portanto, nós não podemos achar que isto é uma coisa que, pronto, ok, as sociedades
ainda não perceberam que temos de ser todos iguais e não há diferenças nenhumas. Ora, por isso é que eu sou de direita, porque aceito que a diferença faz parte da vida desde que respeitemos um valor universal que é a pessoa humana. Isso aqui eu acho que é relevante. E os imigrantes têm toda a razão de queixa, porque eu aliás tenho visto, tenho assistido o que alguns portugueses fazem às comunidades imigrantes, por exemplo, no atendimento público, e eu fico revoltado porque parece que eles não são cidadãos de primeira, e tem que ser, não é uma brincadeira. Portanto, eu estou a ter porque como eu estive a ler muita coisa sobre isto, depois às tantas pensei para comigo e digo assim, mas como é que de repente parece que isto tudo se resolve porque há agora um tema muito local. Não estou, portanto, estou mais vigilante em relação, ainda por cima há uma outra dimensão que se calhar nós estamos a menosprezar, é que o Reino Unido teve o Brexit. Eu e o Camilo e o Joaquim falámos nisso várias vezes. O Brexit foi resultante da entrada de 1 milhão de sírios, se nós nos recordarmos, que saíram da Alemanha, espalharam-se para a Europa e criaram uma tensão. E aqueles políticos ingleses, de forma irresponsável, como não tinham solução, aliás, o Cameron é realmente um desastre, porque quando ele propõe o referendo, porque repara, nem o Stammer, o que é interessante é que o Stammer, que não teve coragem de dizer que queria voltar a olhar para o tema do Brexit, agora está a enfrentá-lo de uma forma que ele nunca esperaria. Claro. E isto é dramático. Mas ele não teve coragem política. Pois, o problema é esse, quando não se tem coragem, depois leva-se com estas coisas. Leva, e por isso é que eu acho que ele teve uma reação fantástica. Acho que a questão do discurso e do controle das redes sociais, enfim, vamos ver como é que aquilo se quer fazer, mas eu acho que ele teve a reação certa. Aquela gente não pode fazer aquilo que fez, independentemente de serem imigrantes ou não. Sem dúvida. É uma violação da lei. Mas desculpem. Sem dúvida. Bom, nós estamos aqui já com algum tempo para além da hora. Eu vou ter que fechar o programa aqui hoje. Quero agradecer ao Carlos e ao Jorge a intervenção no programa de hoje. Lembrar que o canal A Coruña tem várias parcerias, tem com a Prozis, é a principal, com a beltseguros.pt, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30. Fique bem e não se esqueça que amanhã às 8 da manhã estarei eu aqui e você para o habitual ao nascer do dia. Muito obrigado, tenham uma bela semana.